No tempo que nós estamos vivendo, está se cumprindo esta palavra. O Senhor marcou para a nossa comunidade um tempo tremendo de multiplicação. E esta palavra está se cumprindo em nome de Jesus. Não há restrição, não há força humana, não há vontade humana, não há potência humana que possa impedir o cumprimento de João 6 na vida dessa comunidade. Porque o Senhor declarou no nome de Jesus e isso se cumpre. E nós tomamos posse do cumprimento da palavra. Isso não é uma brincadeira. Isso não é um jogo de palavras que eu estou simplesmente dizendo a você. Isso é uma profecia que está se cumprindo em nossos dias, em nossa vida, como resposta do Espírito Santo a muito tempo de oração, como resposta do Espírito Santo a uma busca intensa em nossos corações de que nós queríamos dar de comer a uma multidão. O Senhor compartilhou conosco, o Senhor colocou em nosso coração o mesmo sentimento do coração dele que nós lemos lá no Evangelho de Mateus, quando ele disse assim, está lá em Mateus 11, Jesus disse que ele olhou, a Escritura diz que Jesus olhou a multidão e teve pena da multidão. Irmãos, em nossos dias, são muitas as pessoas que em nome de Jesus buscam multidões. Pastores evangélicos, sacerdotes católicos, e até mesmo pessoas que nem católicos ou evangélicos, ou até mesmo nem cristãos são. Buscam em nome da fé, em nome de Deus. Talvez essa seja, na verdade, a grande busca dos religiosos. A grande busca dos líderes religiosos. Multidões. Quem não quer ver uma igreja cheia, né? Eu não sei qual é a motivação. Talvez alguns tenham motivações pelas almas. Talvez alguns tenham motivações pelos corpos. Eu não sei. Vocês sabem qual é a diferença entre o falso pastor e o verdadeiro pastor? Não? O verdadeiro pastor, ele quer o bem do rebanho. E o falso pastor, ele quer os bens do rebanho. Essa é a diferença. Então, qual é a motivação de um e de outro? Deus, nosso Senhor, que julgue. Cada um que sabe. Mas é claro que ninguém quer chegar num domingo e pregar para 3 ou 4 ou 5 pessoas. Não porque desconsidere 3 ou 4 ou 5 pessoas. Mas as pessoas querem ver os templos lotados. As pessoas gostariam que nem coubesse nos templos, fossem para os estádios, para as praças, para as ruas. É uma luta. Às vezes parece até um mercado de peixe, né, religioso. Todo mundo fazendo uma oferta para tentar juntar as multidões. E há pessoas que dizem assim, não, Jesus não se interessava pelas multidões. Ele não estava nem aí com as multidões. Mas não é verdade. Jesus não confiava nas multidões, mas Jesus atendia às multidões, porque Jesus olhava para as multidões com o olho do verdadeiro pastor, porque ele é o bom pastor, como ele disse em João 10. Ele quer o bem das ovelhas, e não seus bens. As ovelhas é que se aproximam de Jesus tentando aumentar os seus próprios bens, não é? Que é o que nós encontramos no Evangelho de João 6. Inclusive o Evangelho que dá sequência a partir de hoje, na liturgia de hoje da Santa Missa, é a sequência da multiplicação, em que o povo vai atrás de Jesus por causa de comida. Mas veja, Jesus estava profundamente interessado com as multidões. Jesus queria saciar as multidões. Jesus queria socorrer a necessidade deste povo que estava perdido e que ainda agora está perdido. Há multidões de almas, irmãos, se perdendo. Há rebanhos inteiros sendo destruídos por lobos ferozes. Na rua onde você mora, no colégio onde você estuda, na empresa onde você trabalha. Há multidões e multidões de pessoas que estão se perdendo.
E digo a você, é muito pior o que está acontecendo com essas multidões, sem desmerecer todo o tratamento que se está dando nesse momento no mundo, à questão, mas é muito pior o que acontece todos os dias com as multidões do que o que esta pandemia está causando, que quase já atingiu o mundo inteiro, né? A tal gripe aí. Mas há uma pandemia terrível que já atingiu o mundo inteiro em todos os tempos, que é o mal do pecado, que está perdendo pessoas e não perdendo só para essa vida, mas começando a perder nessa vida, perde para a eternidade. No livro do Apocalipse, nós encontramos escrito no capítulo 7, lá a partir do verso 14, que lá no céu há uma multidão incontável de homens, mulheres, crianças, jovens de toda raça, tribo, língua e nação, que glorificam ao Senhor e ao seu Cordeiro, ao seu Cristo. Deus quer o céu cheio, e nós enchemos o céu enchendo os celeiros das igrejas aqui na terra. Então não é errado que se busque as multidões. O que eu dizia a vocês, a questão é, qual a motivação de buscar as multidões? Jesus olhou para aquela multidão, Jesus teve compaixão da multidão. Veja o que diz o verso 5, Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Nós temos que ter olhos para a multidão, amém? Você tem que olhar em volta de você e ver a multidão que está clamando por Jesus, e nós temos que alimentar essa multidão. Foi isso que o Senhor colocou em meu coração alguns anos atrás, e que esse desejo que veio ao nosso coração, esse desejo que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que é o mesmo sentimento do coração de Cristo, bom pastor, esse sentimento é, nós temos que alimentar esta multidão. Mas engraçado é que Jesus faz um jogo. Ele pergunta assim, onde vamos comprar comida para tanta gente? Jesus sabia muito bem quem eram os 12 que andavam com ele. E olha, se tem uma coisa que Deus é bom para escolher, é para escolher gente errada. Se Deus viesse hoje numa pelada de rua, igual tem aqueles dois meninos, não tem? Os dois mais fortes, que eles que montam os times, né? Aí um, eu quero fulano, o outro, eu quero ciclano. O time de Jesus só ia jogar perna de pau. Ele ia escolher os piores. Porque ele tem o dom, ele tem a graça de escolher o que os outros rejeitam. O apóstolo Paulo diz isso. Ele escolhe as porcarias para confundir os grandalhões. Então você que foi escolhido por Jesus, veja o que é que ele enxergou em você. Um perna de pau, que o mundo já tinha rejeitado. Tem gente, irmãos, que o mundo já rejeitou o cara e ele ainda está insistindo, né? Não, mas eu queria me perder com vocês. E o Senhor está trazendo, o Senhor está chamando. E aí Jesus olha para aqueles 12 e faz uma pergunta esdrúxula como essa. Onde nós vamos comprar comida para toda essa gente? E o problema do onde nós vamos comprar comida nem era tanto do mercado. Jesus não estava falando, meu Deus, iremos no Carrefour, onde compraremos pão para tanta gente? A pergunta de Jesus é, como nós vamos resolver o problema da fome dessa gente? Dá uma olhada nos bolsos aí que vocês têm, coitado dos 12. Coitado dos 12. A sequência do Evangelho de João, lá para o finalzinho, só para você ter uma ideia do que acontece, um povo largou Jesus por causa desse sermão do pão da vida, né? E quando chega lá no final, né? Pedro vai dizer a Jesus, está lá para o final aqui, Pedro vai dizer a Jesus, e agora, Senhor, o que nós vamos fazer, né? Porque nós também já deixamos tudo por causa do Senhor. Onde está isso? Talvez eu encontre. Mas se eu não encontrar, está escrito aí sim. 68. Simão Pedro respondeu, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras da vida eterna, né? Ele respondeu isso a Jesus. Mas está um pouco antes aí. Tudo bem. Pedro disse a Jesus, nós deixamos tudo para te seguir.
O que vai sobrar para nós também? O que vai ter para nós? Eles não tinham nada, gente. Não se admire, eles não tinham um centavo no bolso. O problema não era mercado. Eles podiam estar dentro da padaria, eles não tinham dinheiro para comprar pão. Então, quando Jesus faz a pergunta, onde nós vamos comprar comida para toda essa gente? Veja só, meus irmãos, ele não estava questionando o que é que eles tinham para eles poderem resolver o problema. Jesus está questionando o seguinte: você está também incomodado com a carestia dessa multidão? Há uma profecia no Antigo Testamento que diz assim: no final dos tempos, os homens correrão de um lado para o outro, com fome e com sede, mas não será de pão e nem de água, fome e sede da palavra de Deus. E a palavra de Deus ainda diz mais, a profecia, diz assim: e o pior é que quando estiver bem no final dos tempos, eles andarão errantes e não encontrarão quem os alimente. Nós vivemos dias assim. As multidões à nossa volta estão esfameadas, estão desejosas, elas precisam de Jesus, elas querem se alimentar de Deus. E Jesus está perguntando a mim e a você, como nós vamos resolver esse problema? Ele está perguntando a mim e a você, você também está incomodado com isso? Você também está enxergando as multidões? Veja, quando uma pessoa chega numa célula, ela não pensa em nada. A única coisa que ela pensa é como que a célula vai resolver o problema dela. No primeiro momento, ela vai às vezes para uma reunião de uma célula para assistir o que é que vai ter ali. Se ela tiver alguma noção de igreja, ela já vai esperando algum tipo de reza. Alguns até se decepcionam, né? Se ela não tiver noção nenhuma, ela vai de curioso. Vamos ver o que é que tem aqui. Depois que ela vê que aquela turma está falando de amor, de compartilhamento, de um ajudar os outros, ela começa a perguntar: bom, vamos ver como é que eles resolvem o meu problema. Principalmente se disser, na célula, a gente ajuda com comida. Ah, meu irmão, aí o que aparece de gente procurando pão. Oi, eu vou para essa célula, é bom, gente. Eles dão feijão preto, eles dão farinha, só falta carne para fazer a feijoada. Eles dão tudo lá. É assim que funciona. O povo continua andando atrás de Jesus por causa da comida. Tem uns que vão na reunião da célula, aquela célula que eu estou é boa, hein? Você tem que ver o lanchinho no começo. Rapaz, fui numa reunião aí, serviram estraga-nós no comecinho. Jantazão. Tinha até Coca Zero. Né? E o irmão chega contente. Ele diz: eu não posso faltar na reunião. De sábado eu nem almoço. De sábado eu nem almoço. Porque a reunião, a célula é uma bênção na minha vida. É o melhor dia da semana para mim, é o dia da célula. O dia que a célula se reúne. Talvez alguém que ainda pense assim. Mas depois que a gente começa a ficar no meio desse povo doido, esse desejo do coração de Jesus, que deve transparecer a partir dos olhos dos líderes da célula, ele começa a abrasar o nosso coração. Eu digo a vocês, nós chegamos na visão de células, ou melhor, a visão de células chegou em nós, porque antes de nós vermos células, nós sentimos amor pelas multidões. Nós sentimos o que Jesus sentiu pelas multidões. Jesus teve compaixão. Jesus desejou, e eu digo a você, Jesus quer uma multidão. Jesus ama a multidão. Mas veja, ele faz essa pergunta e nos coloca de canto. Ele está colocando você de canto nessa noite. E ele está perguntando a você, como é que nós vamos resolver o problema? E veja, o nós é ele e você. Ele está perguntando, você também está perdendo o sono porque tem multidões passando fome? E eu não estou brincando. Não estou brincando porque num dos evangelhos nos diz que Jesus não conseguia nem dormir de tanta gente que o procurava. Outro canto diz, lá em Marcos 2 começa dizendo, Jesus tirou os discípulos à parte para ver se eles descansavam. Chegaram numa casa e não puderam comer, porque a multidão já estava lá.
Jesus passava sono e passava fome por causa das multidões. Em João 4, Jesus se encontra com uma samaritana. E era a hora que Jesus tinha pedido alimento. Jesus está com sede e com fome, diz o texto. Porque ele pergunta para a mulher, dá para você arranjar água aí para mim? E os discípulos foram à cidade comprar lá um tiquinitos para Jesus. Foram no McDonald's da Samaria. Eles foram comprar um Big Mac para Jesus. E quando eles chegam, Jesus diz assim, já me alimentei. Mas da onde ele arranjou comida? E Jesus diz, minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai. Gente, Jesus perdia sono, Jesus perdia alimentação, hora de comer por causa das multidões. Hoje ele pergunta a você, você quer comigo resolver esse problema? Você tem sido incomodado porque multidões estão se perdendo? Você deita à noite, fecha os olhos para dormir, e entre meio às contas que você tem que pagar na semana, que você fica fazendo aqueles cálculos terríveis, né? Você também pensa, quantas almas estão se perdendo? Se isso ainda não entrou no seu coração, é porque o coração de Jesus ainda não está batendo no seu peito. Mas eu tenho uma notícia para você. Vai bater. E a hora que bater, ou você vai ficar, ou você vai correr. Porque nos incomoda profundamente. Moisés, o grande homem do Antigo Testamento, ele sai do Egito porque ele teve compaixão dos hebreus quando ele descobriu que ele era hebreu. Quando você descobre um igual a você, você começa a ter compaixão do cara. Nem que a única coisa que te identifica com ele é o seu time de futebol, né? Seu time perde, você chega na firma assim, né? Senta por último, para ninguém te ver. Aí na hora do almoço você senta com aquele companheiro de time que você nunca conversa, mas naquele dia você senta e fala assim, rapaz, foi feio ontem, né? Nem me fala, o outro diz. Não é assim? O irmão já fez sinal ali, recebe chamada no celular, o cara nunca te liga, mas na hora que o time perde, ele liga. Foi duro, hein? Nem fala. Vamos falar de outra coisa, né? Quando você encontra um igual, você tem compaixão, você sofre junto. Moisés viu que era hebreu e começou a ficar incomodado. Ele matou um egípcio que estava batendo no hebreu. Ele era príncipe do Egito. Sabe o que aconteceu com ele? Foi expulso do Egito. Aí ele ficou 40 anos no deserto. Ele foi bem para o meio do deserto ser pastor de ovelha, que era para não arranjar mais dor de cabeça. Lá no deserto, Deus apareceu a Moisés e disse, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Às vezes, irmãos, nós temos na nossa cabeça, não o que a Bíblia conta, a gente tem o que a gente vê na televisão, né? Quem já assistiu aquele filme Os 10 Mandamentos? Os outros não assistiram? Vocês estão desatualizados, hein? Porque o filme é velho. Olha, Deus aparece assim meio apoteótico, né? Uma sarça ardendo, pegava fogo naquele arbusto e o arbusto não queimava. Moisés chega e tem até clarim, né? E ele chega e Deus fala com ele e tal. Na verdade, irmãos, Moisés ficou 40 anos no deserto tentando fugir de um fogo que ardia no seu peito. Ele é a sarça, onde o fogo de Deus queimava e ele não conseguia ser consumido. Os profetas testemunham isso. Eles dizem, para, Senhor, porque o Senhor está me incomodando. Senhor, para de falar, eu não aguento. Chega. E a voz de Deus é essa, o clamor das multidões me incomoda. O homem que foi tocado pela graça de Deus, ele é incomodado pela voz do povo que clama, de um povo que padece, de um povo que precisa do evangelho. E não adianta ir para o deserto, irmão, o salmista tentou, está lá no Salmo 138. Se eu subo o alto da montanha, tu estás lá. Eu vou no fundo do abismo, te encontro. O rei Davi tentou fugir, não deu. Sabe por quê? Porque essa é uma voz que clama no íntimo da alma do homem tocado por Deus. E esta é a pergunta do Senhor a Filipe, aos discípulos, a mim e a você. Como nós vamos resolver esse problema? E eu digo a você, e aqui eu digo primeiro aos líderes das células, se o teu coração não está incomodado com isso, a sarça ainda não ardeu.
Mas se ardeu, você perdeu o seu dia, a sua noite, o seu descanso, pensando, e digo mais, você vai perder daqui para frente todos os dias da sua vida, pensando em como alimentar as multidões. Agora, o Senhor não quer que a gente fique fazendo bolacha distribuindo para o povo. O Senhor não suscitou as células para a gente simplesmente distribuir comida, ou fazer um jantar, ou nos encontrarmos semanalmente. O Senhor nos deu essa visão para que nós compartilhemos vida e vida em abundância. Ele não quer uma multidão de pedintes, de mendigos. Aquela multidão na beira. Ai, você aí, me dá um dinheiro aí. Você quer encher a reunião da célula? Comece a distribuir dinheiro. Irmão, você vai ter que fazer reunião no Morumbi. Não vai caber de gente. Ou então prometa muita cura. Curamos tudo. De segunda-feira curamos hemorroidas. Às terças-feiras unha encravada e às quartas-feiras. A quarta-feira é o grande dia de curar calvície. Venham os carecas todos. Pelo menos seborréia a gente limpa. As multidões vêm. As multidões estão necessitadas de tudo, de todos. Mas o Senhor, Ele quer alimentar até a saciedade. Sabe o que isso significa, irmãos? Deus não quer que o nosso povo, que o seu povo, que as multidões recebam migalhas da sua palavra. Porque Ele disse, a migalha é para o cachorro, os filhos têm que sentar na mesa e comer em abundância. E esta comida em abundância é plena comunhão com Deus, é plena comunhão com os irmãos. Então, as multidões precisam ser saciadas. Por isso, Jesus quer multidões. Mas eu digo a você uma novidade. Ele quer multidões de discípulos. O Senhor quer que essa comunidade cresça. Ele quer muito mais do que eu e você. O Senhor quer que a gente multiplique. Ele quer que a tua célula multiplique 50 vezes. Mas eu digo, para que você e eu façamos discípulos e não mendigos. Então nós temos que crescer e multiplicar com excelência em nome de Jesus. Eu quero olhar cada um aqui e ver que cada um dos que estão aqui são instrumentos poderosos usados por Deus. E não são adeptos de uma religião, de uma seita, de uma igreja, de um movimento, de um grupo. Mas são pessoas que por onde passam fazem transbordar a graça do Senhor. Pessoas que onde tocam fazem o evangelho se encarnar. Pessoas que quando olham fulminam com seu olhar as portas do inferno. E as portas do inferno não prevalecem contra essas pessoas. Por isso, irmãos, o Senhor tem que fazer uma obra em nós. Para que nós desejemos as multidões e para que nós queiramos crescimento e multiplicação com excelência. Eu tenho que olhar para o meu irmão e ver e dizer assim, você é um instrumento excelente na mão de Deus. Ouça isso. Se um violonista subisse nesse palco e ele tem ele tem 10 segundos para começar a tocar o violão. Para escolher um violão e tocar. E tivesse aqui 8, 10 violões. Qual ele pegaria de imediato? O que está na frente, qualquer um, toca qualquer jeito, qualquer coisa, ele é violonista. Ele é músico. Os músicos sabem. A Rose que toca violão, às vezes me incomoda. Ela pega o violão e fala, vamos cantar uma música? Ela fica meia hora afinando o violão. Né? Mas não, depois você afina, vamos só cantar a música. Ela diz, não, mas tá ruim. Eu, tá bom, Rose, tá bom, é só para cantar em casa, chega a ser chato. Eu penso que ela pensa que vai fazer um recital lá no Teatro Municipal de São Paulo, né? Mas porque é o ouvido do músico. Se ele tivesse aqui 10 violões, qual que ele pegaria? Ele tem 10 segundos para escolher. O que está afinado, meu irmão. O que está afinado. E o Senhor, eu digo a você, Ele está passando no meio de nós. E Ele está levantando pessoas que vão dar crescimento e multiplicação, se essas pessoas estiverem afinadas com Ele.
E o que é estar afinado com Ele? É ter pelas multidões os mesmos sentimentos de Jesus. Não interessa se você é um menino, se você é uma criança. Não interessa quantos pães e peixes você tem. Interessa que Deus quer usar você para o crescimento e a multiplicação. E Ele quer afinar o teu coração com a vontade dEle nesta comunidade. Ele nos deu uma visão, meus irmãos. E eu quero dizer a você, Deus quer usar você como instrumento de milagres. Deus quer usar você como instrumento poderoso de transformação de vidas, de famílias, células, almas, famílias. Amém? Ele quer colocar isso em nosso coração. Veja o que está escrito aqui no verso 13. Eles ajuntaram os pedaços, encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Por que é que eles encheram isso? Porque tem muito mais, meus irmãos. Não parou aqui. Olhe as multidões à sua volta. Deseje as multidões. Esse é um valor inegociável na nossa comunidade. Crescimento e multiplicação. Porque o Senhor ordenou a nós. Vocês não vão diminuir. Vocês vão crescer em abundância em nome de Jesus. E eu digo a você, meu irmão. Eu digo a você, minha irmã. Ame as multidões. Deseje as multidões de discípulos. Afine o teu coração com o coração de Jesus. E você verá que coisas grandiosas Deus fará por meio de você. Veja o que está escrito no versículo 14. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. E eu quero dizer a você, as multidões verão milagres por meio de você. Deus está fazendo de você um agente de milagres. Deus está fazendo de você um profeta poderoso em nome de Jesus. O Senhor está nos olhando, as multidões estão nos olhando. Sinta-se no confronto desses olhares. É Jesus que olha, são as multidões que nos olham e eles estão esperando os milagres. Você precisa tomar posse disso. Você é um instrumento de milagres em nome de Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque cada célula nossa é um lugar onde Jesus está presente com o seu poder e o seu propósito. E o poder de Jesus e o propósito de Jesus, pela presença de Jesus, opera o milagre do crescimento e da multiplicação. Enquanto tem muita gente na igreja vivendo em crise de fé, crise de rebanho, o rebanho está indo embora. Deus está levantando um bando de pessoas como eu e você, e dizendo a nós: eu faço de você um profeta de milagres para o crescimento e a multiplicação. Você não pode evangelizar de qualquer jeito. Você não pode enxergar a célula de qualquer jeito. Ai do líder de célula que enxerga a célula de qualquer... Minha célula fazer o quê, né? Você vê aí minha célula, 35 anos que estamos nos reunindo. Se Deus quiser, daqui uma década vamos multiplicar. A célula que mais cresce e multiplica. Eu estava lendo um livro chamado Crescimento Explosivo da Igreja em Célula. E o cara pesquisou 8 igrejas em célula no mundo. E ele descobriu o seguinte: sabe quais são as células que mais crescem e multiplicam? Não é aquela que o líder fala melhor. Não é aquela que o líder é o maior pregador do mundo. Nem tampouco aquela que tem a melhor reunião, melhor jantar, melhor refeição. As células que mais crescem e multiplicam, elas apresentam 2 sintomas aos líderes agora. Avalie sua célula. 2 sintomas. Primeiro, são células que oram muito por crescimento e multiplicação. E porque oram, fazem visitas, convidam pessoas. Não tem sossego, porque a oração, o que muita gente pensa assim, o que é a oração profunda? A oração profunda é começar a virar os olhos e ficar... Nossa, que profundo que ele está. Está aí no profundo do poço, né? A oração profunda é aquela que você se ajoelha e começa a te dar coceira, faniquito, incomodação. Não é porque você não aguenta rezar. É porque a voz das multidões clamam nos seus ouvidos. Então, células que oram por multiplicação são células incomodadas com multiplicação. E por isso elas visitam, elas convidam, elas vão atrás.
Alguém diz, esse líder é obcecado, ele só pensa em multiplicar esta célula. E os membros são obcecados. Nós temos que ser obcecados por multiplicação. Nós temos que ser obcecados por crescimento, sim. Porque Jesus quer alimentar uma multidão, meu irmão. Você não pode ficar uma multidão de anos com 10 pessoas. Nós precisamos das multidões. Leia os Atos dos Apóstolos. Do capítulo 1 ao capítulo 20, ao capítulo 28. É o que você vai encontrar. Segundo sintoma. Células que marcam o dia da multiplicação. É incrível isso. Mas se a célula diz assim, a Rose perguntou aqui, quem vai multiplicar até o fim do ano? Alguns levantaram a mão, teve uns que levantaram só um pouquinho, porque falou, sei lá, né? Deus é que sabe. Quem sabe é você. Deus abençoará os teus propósitos. Se você pôs como propósito, eu vou multiplicar, o Senhor multiplicará a tua célula. Mas se você era aquele que diz assim, fazer, né? Vamos ver vento. Não tem um ar de dependência? De pessoa humilde, que está assim, Deus é que sabe. Não, Deus sabe, irmão. Deus sabe que a multidão está se perdendo. Mas se você bota o alvo. Gente, nós estamos entrando em agosto, hein? Em novembro eu quero multiplicar essa célula. Mas dá uma correria no povo. Tem que multiplicar. Vamos ganhar almas, multiplicar, orar, evangelizar, convida, chama, faz. Você vai para o treinamento, eu vou para o treinamento, porque nós temos que multiplicar. Agora, se a gente não coloca meta, né? Não coloca alvos, sabe? Fica lá, deitado eternamente em berço esplêndido. Pois é, eu acho que esse telhado vai cair. Tá precisando fazer o forro. E vai ano e vem ano, e o forro não sai. Agora, se você enfia na tua cabeça, se você coloca, até tal mês eu vou fazer, você vai comer ovo, você vai passar arroz, feijão e ovo, e olha lá, quando tiver ovo vai ser feliz. Para juntar dinheiro da mistura para fazer o forro. Isso é na nossa vida. Se o cara põe um alvo, põe um objetivo, põe uma meta, ele alcança. Pessoas que não alcançam o que querem, é porque não objetivam o que querem. Você vê o cobrador de pênalti. Você assiste o cara cobrar o pênalti. Quando ele dá aquela preparadinha na bola, se você estiver perto de alguém que é muito viciado em futebol, você escuta o cara falar, vai errar. Mas como? Você é adivinho agora? Nostradamus? Não, o jeito que ele olhou para a bola. Aí você vê que o cara já põe a mãozinha na cintura, dá aquela olhadinha, né? Como quem diz pro goleiro, vai ser naquele canto, tá? E vai ser sem força. Ele já se rendeu. Porque ele não objetivou. Eu fui agora pregar um encontro de transição, falei isso. Falei, imagina, o boxeador sobe. Qual é a sua meta para essa luta? Eu quero ser nocauteado no terceiro assalto. Então é melhor não lutar. O cara tem que entrar para ganhar. Amém? Eu tenho que pôr a meta. Então hoje eu digo a vocês, queremos crescimento, queremos multiplicação. Em nome do Senhor eu te digo, o tempo das promessas acabou. Começou o tempo do cumprimento das promessas. Tome posse, ore por isso, coloque alvos, levante-se do seu lugar, ame as multidões e o Senhor te multiplicará em abundância em nome de Jesus. Porque você é instrumento de milagre na mão de Deus. Diga isso ao irmão que está do teu lado. Você é instrumento de milagre em nome de Jesus.